Estou indo para o Paraguai para buscar um progresso mais rápido, então qual cidade eu devo escolher? Recebemos muito esse tipo de questionamento aqui no canal e já respondo de cara, Ciudad del Este é essa cidade que você tem que escolher se você quer o progresso mais rápido. As justificativas, as motivações, eu vou falar durante esse vídeo. Esse é o canal Simplificando o Paraguai. Já se inscreva, deixe o seu like, entre na comunidade gratuita para que você tenha conteúdos exclusivos, consiga participar das reuniões ao vivo conosco e também contato direto com nós do canal para o networking, para tirar dúvidas, para ser aí uma rede de apoio. Certo? Esse vídeo tem o apoio de Nomad, nosso parceiro aqui do canal. Utilize o nosso cupom Simplificando PY para abrir a sua conta internacional sem taxa de abertura, sem mensalidade, as melhores taxas para converter real em dólar ou euro. E usando o nosso cupom você pode ter até $20 de cashback. E vamos para o vídeo. Bom, inicialmente eu preciso fazer uma conceituação de progresso mais rápido. Então, eu vou fazer essa conceituação, depois vai falar dos subtópicos em relação a isso. Para mim, eu estou considerando o progresso mais rápido os dois padrões, a economia e a renda. Então, se eu economizo e se eu tenho renda, eu consigo progredir mais rápido. A partir desse conceito de progresso acelerado que eu estou utilizando aqui, então eu vou falar da parte da economia e depois da parte da renda aqui de Ciudad del Este, porque você tem que escolher, então, se você quer um progresso a jato, um progresso de flash, é Ciudad del Este por essas questões de economia e as questões de renda somadas, tá? Então, a questão da economia, um aluguel por metro quadrado ainda mais barato que a capital Asunción, mais caro que outras cidades menores, mas aí na hora da renda você vai entender por que não uma cidade menor. Mas e se for mais afastada da ponte, mais afastada do centro, você consegue ainda bons preços em aluguéis. Além disso, muitos imóveis têm poço artesiano, que faz com que você economize na água. Tenha que pagar o seu aluguel, tenha que pagar a sua energia, que é mais barato, mas aí vale para o Paraguai todo. E aqui em Ciudad del Este tem uma realidade de poço artesiano em vários imóveis, o que te dá mais economia. Passado esses dois primeiros pontos, o aluguel mais barato por metro quadrado que a capital Asunción e a questão dos poços artesianos, vamos lá para as vantagens de se estar na fronteira. Você pode estar me perguntando, Arthur, então as outras cidades de fronteira também têm essas vantagens? Algumas sim, outras não. Estou falando de fronteiras com o Brasil, mas as outras perdem na questão da renda, que é a segunda parte desses subtópicos, né? Então eu falei de progresso mais rápido, subdividido em economia, em gastos que você vai economizar e em geração de renda. Então estou primeiro nessa parte de economia, os mercados de Foz, mercado de compra de alimentação, de itens de limpeza, são muito mais baratos que o Paraguai, cerca de 30%, alguns casos até 40% mais barato. E isso impacta, obviamente, na sua economia. Inclusive, Foz tem um mercado, por conta aqui do agro paranaense, mais barato que várias cidades do Brasil. Então, comparado com o Brasil já é mais barato, comparado com o Paraguai, é essa porcentagem que eu estou falando. E ainda por estarmos na tríplice fronteira, você ainda ganha aí de lambuja o azeite argentino, o vinho argentino, o doce de leite argentino, que é uma qualidade muito boa e também por um preço mais em conta. Além disso, você pode parcelar suas compras no Brasil uma vez que você está na fronteira, pode parcelar as compras, buscar as coisas lá porque se você chegar aqui no Paraguai, você não vai ter tarjeta ou cartão de crédito para parcelar as coisas aqui. Então essa é uma vantagem, você pode economizar, você gira, né, deixa mais dinheiro no seu caixa e compra parcelado sem juros aqui do lado, a poucos minutos aqui do centro ou das regiões mais centrais de Ciudad del Este. Além disso, o e-commerce brasileiro é muito forte. Aqui no Paraguai isso ainda está
engatinhando, ainda está fraco. E aí perto do e-commerce que a gente tem no Brasil, você já vai, eu estou falando de e-commerce que são aquelas vitrines virtuais e você já vai pensando em várias, eu não preciso falar aqui, e elas, você pode, tem várias que tem o Retire Aqui, então por mais que o seu endereço esteja em Cidade do Leste, você consegue retirar em Foz do Iguaçu. Tem empresas em Foz do Iguaçu que também recebem para você essas compras feitas em e-commerce, que aí você pode utilizar também o que eu falei antes de parcelamento e o preço mais barato, porque eu já falei em outros vídeos, aqui no Paraguai não é tudo mais barato, inclusive muitas coisas que são vendidas no centro aqui da Cidade do Leste são adquiridas por meio do e-commerce brasileiro, trazem para cá sem imposto e vendem com preço, não tem muita margem, né, do que a gente compraria na internet, mas com uma pequena margem para aproveitar aquele que vem achando que no Paraguai é tudo mais barato. E já falei aqui, e fique alerta, porque não é assim que funciona. E outro ponto e último sobre essa parte da economia, espero que você não precise, que você tenha aí acesso à saúde privada, seja no Brasil ou adquira aqui uma saúde privada no Paraguai. Mas se precisar, se não for o caso, em relação à saúde, a saúde pública no Brasil, até pelas altas taxas de impostos, até altas cargas de impostos, melhor dizendo, que a gente paga no Brasil, a saúde pública brasileira tem um atendimento mais amplo que aqui no Paraguai, e a saúde pública em Foz, o atendimento emergencial especificamente, é bom, é de qualidade, então também é uma vantagem que você tem na parte econômica se você optar por economizar em plano de saúde. Não indico isso, né? Porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, mas se for o seu caso, ainda tem isso como adicional. E aí a gente parte para a parte da renda. E na parte da renda, portanto, e aí é a diferenciação de Cidade do Leste para as outras cidades que fazem fronteira com o Brasil, é que Cidade do Leste é a segunda maior cidade do Paraguai. Sendo a segunda maior cidade do Paraguai, ela tem mais possibilidades. O crescimento que se espera aqui é mais exponencial, por exemplo, que o crescimento que se espera em Assunção, que é a capital, que já está bem estabelecida, que já tem muitas coisas, como se diz, uma estrutura tanto empresarial quanto até governamental maior que aqui Cidade do Leste. Então, aqui, como ainda tem mais chão para o seu desenvolvimento, isso é visto por mim, né? Claro, eu que estou fazendo o vídeo, como uma oportunidade de crescimento exponencial. Então a gente tem como a segunda maior cidade do país, que ainda tem um chão de desenvolvimento, e isso te dá mais chances de crescimento no seu negócio, nos seus projetos. E aí eu dou como exemplo a parte da construção civil, que aqui está muito aquecida, a parte dos terrenos, que você pode fazer um investimento em terreno e ele vai retornar com você, isso historicamente tem se provado. Até agora, vamos dizer que talvez não seja o momento ideal, porque como o assunto está quente, né, principalmente no Brasil com essa procura, então é regra de mercado, né? Aumentou a procura, aumentou o valor, então tem mais gente procurando, a oferta continua, né, não se houve um aumento tão escalado na oferta, e aí o preço sobe, mas ainda assim tem boas oportunidades a partir de boa pesquisa, com calma, sem comprar afobadamente, sem comprar essas coisas que você vê aí na internet, sem vir aqui ver. Então tem muito golpe relacionado a isso, fique esperto. E aí um diferencial também na questão da renda é que o dinheiro aqui roda com força de 3 públicos diferentes: o público paraguaio local, o público brasileiro que vem em massa aqui para a Cidade do Leste, e ainda de lambuja tem os argentinos, que são um número menor que os brasileiros, mas vêm também fazer as suas compras, gastar aqui de maneira geral, e você pode aproveitar esse dinheiro girando aqui para fazer a sua renda, ter uma ideia de negócio ou entrar em sociedade com alguém, enfim, visualizar oportunidades a partir desse dinheiro que gira, porque aqui, né, é a fronteira que é a única fronteira paraguaia que tem essa característica, é a única tríplice fronteira. Então isso dá margem para que você aproveite desse
dessa quentura de pessoas gastando aqui para que tenha, a partir do seu projeto, uma evolução para a sua renda e o seu progresso mais acelerado. E aí, também, no quarto ponto, posso falar que tem oportunidades exclusivas para brasileiros. São vários anúncios que a gente acompanha na rede social em que a busca por brasileiros em determinadas posições é feita. Então, eu já falei em outros vídeos que desaconselhamos, né, não é só eu, vários outros que produzem conteúdo aqui na plataforma dizem, né, desaconselhamos buscar emprego aqui, porque primeiro você teria que falar espanhol, o mercado de emprego ele existe, mas não é abundante, então é desaconselhável. Mas mesmo sendo desaconselhável, existem oportunidades exclusivas para brasileiros. Você que é brasileiro, temos uma oportunidade aqui, seja de emprego ou de prestação de serviço, tem aqui, a gente anda pelo centro, você já deve ter visto, já veio para a Cidade Leste? Você já veio para a Cidade Leste, comenta aqui. Então você já deve ter visto que muitos postos tem, por exemplo, eu lembro assim de cabeça, em Cidade Leste tem aqueles anunciantes das lojas, são brasileiros, muitos, tá? Então, não sei que tipo de acordo que eles fazem, no sentido de ser empregado ou é uma prestação de serviço, enfim, mas por isso que eu coloquei aqui como oportunidade, né, e não como emprego. E existem sim as oportunidades exclusivas para brasileiros aqui em Cidade Leste. E aí, fazendo o link com o que eu falei em relação ao crescimento exponencial, é uma cidade que está muito aberta a inovações. Então, o que você tiver de novo para trazer aqui para a Cidade Leste vai ser abraçado. E eu dou um exemplo aqui clássico, né? Nós temos aí no Brasil um aplicativo de entrega de bebidas e aí acabou aumentando também o escopo, que teve um crescimento, principalmente na pandemia, absurdo. E aqui a gente tem muitas as bodegas, que são as distribuidoras de bebida, e ainda não se vê o movimento para essa parte de entrega. Tudo bem, aqui tem uma questão cultural que a gente vê muito, as pessoas parecem que gostam, né, de ir buscar, porque muitos têm carros, motos, então acaba que talvez isso não seja uma dificuldade, mas pode-se inserir uma cultura a partir de uma inovação, desde que isso seja interessante financeiramente para também o consumidor. É um exemplo que eu estou dando na parte de inovação que envolve aplicativos, envolve desenvolvimento de sistema, envolve IA. Já falei em outros vídeos também que isso é uma questão que pode muito bem ser explorada, e o que eu estou trazendo é o seguinte: por isso a defesa do Cidade Leste. Em Assunção é uma capital, é um lugar que já está mais desenvolvido. E aqui, sendo a segunda maior cidade e vendo o que a gente tem aqui e aonde a gente pode chegar, muito melhor seria você investir aqui a partir de tudo isso que eu estou falando. E aí, especificamente, claro, aí falando para os maiores empresários, aqueles que têm mais bala na agulha, o regime de maquila aqui é muito forte, que é a questão do imposto diferenciado para quem lida com fabricação. E esses maquiladores, né, que são aqueles que trazem a matéria-prima de outros lugares, muitas vezes da China, terminam aqui no Paraguai, tem que fazer uma manufatura de 40% ao mais. É isso, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, mas tenho quase certeza que é isso, me corrija aqui nos comentários, seu comentário engrandece esse conteúdo, beleza? Então, assim, isso tem muito aqui as maquiladoras, por quê? Porque da proximidade com o Brasil. Essas empresas, fábricas que utilizam desse sistema tributário diferenciado e mais benéfico, gostam de ficar aqui na fronteira para poder passar os seus produtos para ser vendido no mercado gigantesco que é o mercado brasileiro. A maioria das maquiladoras faz aqui, claro, vende aqui também para o Paraguai, mas quer aproveitar o mercado brasileiro. E aí é o melhor dos mundos, quer dizer, eu estou num regime tributário simplificado, bom, onde tem segurança jurídica, onde não tem aquela loucura trabalhista, e eu utilizo, mesmo assim, eu ofereço para o mercado de 220 milhões de pessoas, que é o mercado brasileiro, uma pujança, não é isso? Então, essa parte da economia que você pode fazer ficando aqui em Cidade Leste e a parte da renda que você pode gerar a partir desses diferenciais que eu listei aqui foi o porquê eu fiz esse vídeo e cravei. Quer um progresso mais rápido? É aqui em Cidade Leste. Concorda comigo? Comentário. Discorda? Respeitosamente, engrandecendo o conteúdo,
comentário também. Deixe o like nesse vídeo, isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e a discussão ficar mais rica. Por esse vídeo é isso, valeu!